Meu nome é Bernardo Guimarães e nós analisaremos aqui as tensões possíveis entre o público e o privado nas estatais, especialmente pensando na situação de investidores minoritários. Como todo mundo sabe, as estatais podem ser estruturadas a partir de dois modelos jurídicos básicos. As empresas públicas, cuja totalidade do capital é titularizada por uma pessoa da administração, ou seja, o Estado ele mesmo, e as sociedades de economia mista, em que há a presença de investimentos privados, em regra. Nesse segundo caso, há um conflito bastante típico das sociedades de economia mista, que é assegurar a proteção do interesse público que levou à constituição da empresa e a proteção desses interesses privados. Sem regras de governança clara, esse conflito se acentua. Por quê? O Estado busca implementar objetivos sociais e os particulares têm o objetivo precípio de lucro e, portanto, é necessário haver regras para arbitrar isso. É bastante importante que a gente perceba nesse contexto que a lei das estatais expressamente assegura como um elemento estrutural dessas empresas a proteção do investidor privado. Isso é um elemento que, mais que proteger uma simples expectativa remuneratória de um particular e flexibilizar, em alguma medida, o próprio interesse público, atende a objetivos estratégicos do próprio Estado. E é fácil perceber isso. Ora, na medida em que muitas vezes o Estado deve contar com capitais privados, ele demanda investimentos privados para fazer o que dele se espera, é necessário garantir um ambiente institucional que seja capaz de atrair esses investidores privados. E isso se faz necessariamente a partir de regras claras que sejam capazes de garantir a segurança institucional ao investidor particular. Ambientes que têm alta expressão de risco trazem insegurança para o investidor privado e implicam, na melhor das hipóteses, exigências maiores de retorno de capital desse investimento. Em termos simples, insegurança gera um dinheiro caro para a administração. Afinal, isso é uma regra óbvia da matemática financeira. Quanto maior é a percepção da insegurança no investimento, quanto mais incerto for isso, maior a exigência de retorno desse capital para tomar esse risco. O risco, então, portanto, impacta nisso e a gente precisa mitigar esse risco. Então, a lei se preocupou com isso de tal forma que trouxe como um dos seus elementos constitutivos, quando trouxe a questão da governança para o centro do seu discurso, a proteção do investidor minoritário. Está dentre os deveres do poder de controle assegurar a proteção desses interesses legítimos que devem ser tutelados na exata medida em que eles se configuram como válidos. Como nós vimos, as estatais contam com capitais privados, aquelas que são sociedades de economia mista, e, portanto, elas vão se organizar a partir daquele figurino societário típico da lei das sociedades anônimas, ou seja, elas são SA. Daí que o primeiro núcleo dessa proteção vai se dar necessariamente a partir das próprias técnicas típicas de direito societário, que protegem o acionista minoritário contra qualquer conduta abusiva do controlador. A regra de ouro é que o poder de controle deve ser exercido de modo a atender os objetivos da companhia e não privilegiar de um modo indevido o exclusivo interesse do controlador. Há um conflito de interesse aqui que se arbitra em favor da sociedade. O direito societário contém diversos preceitos que vão nessa linha, não vou passar por eles. Mas isto traz o pressuposto de que o controlador público também pode atender aos objetivos sociais da empresa e, portanto, isto é algo que mitiga essa ideia. A questão aqui é arbitrar esse conflito. O exercício das prerrogativas do controle sem atentar a esses objetivos pode vir, inclusive, a gerar um abuso do poder de controle que é perfeitamente sancionável na forma da lei. A CVM, inclusive, tem precedentes nesse sentido. Do ponto de vista específico da Lei 13.303, dois instrumentos de proteção dos investidores minoritários devem ser destacados. O primeiro deles diz respeito à definição clara dos interesses institucionais da companhia. Quanto mais objetivo é esse interesse público, quanto mais claro for essa questão, maior segurança a gente gera para o investidor privado. Ele conhece aquilo que ele está assumindo e, portanto, a margem de atuação pública deve ser previamente conhecida. Então, a implementação desse objetivo é algo que faz-se a partir da definição clara dele. E ao conhecer, claro, de modo
objetivo isso, o particular acaba por assumir de modo consciente esse risco e não vai poder alegar qualquer prejuízo que venha daí. Ele conhece o risco e o assume expressamente, o que todo investidor deve fazer. Essa definição clara, portanto, impede uma gestão heterodoxa da companhia, criando surpresas ao particular e reforçando esse ambiente de segurança que é algo extremamente importante. O segundo mecanismo diz respeito exatamente à previsão que é exigida pela lei de uma política de divisão de dividendos em que você estabeleça previamente as regras pelas quais será feita a distribuição nos excedentes financeiros do lucro gerado pela operação da empresa. Dividendos são um direito inalienável de qualquer acionista. Contudo, a efetiva distribuição dele depende do que está disposto nos estatutos e o que vier a ser decidido pela administração da companhia. Nesse sentido, deve haver indicações muito claras de como esse tema deve ser tratado, de modo que a gente possa compatibilizar as expectativas de lucro dos investidores, eles colocaram seu dinheiro lá para terem retornos financeiros, com a necessidade de buscar implementar objetivos sociais que são inerentes às estatais. Um ponto, inclusive, a ser destacado é a opção da lei para que esse tipo de conflito possa, inclusive, ser resolvido pela arbitragem, gerando uma perspectiva de segurança de uma solução de um litígio mais rápido, inclusive decidido de uma maneira um tanto quanto mais técnica do que ele seria dentro do Poder Judiciário e, portanto, então, as partes têm um incentivo a que essas questões sejam compostas pela via da arbitragem, que, insisto, tem uma análise algo mais técnica e também algo mais célere. Como se percebe, em termos de diretos, o que vai se exigir aqui é a objetividade e a transparência das regras da relação do poder de controle público, os objetivos públicos e dos interesses particulares. Se resolve esse conflito arbitrando com clareza exatamente quais são as posições de cada um e a governança vai gerar esse ambiente institucional adequado para que a gente atraia investimentos privados para as estatais. Volto a insistir, um tema que é também do interesse da própria sociedade, porque o Estado demanda recursos particulares.